Tem vários modelos de aviões Antonov, mas o maior deles era o finado AN-225, que foi destruído. Pra carregar, sabe o quê? Pra que fizeram o Antonov? Pra Foguete. carregar o foguete da União Soviética, o Buran, que é um ônibus espacial. Então ele foi feito pra poder carregar levava o Buran em cima. É isso aí. E ainda levava os boosters em cima. Então, tem gente que fala isso, mas tem muito mais gente hoje que fala, depois de assistir os seus conteúdos, eu tô voando, perdi o medo e tô gostando, né? Então isso pra mim é assim, é a missão cumprida. Porque gente que quer entrar pra aviação, conheço gente que entrou pra aviação militar, aviação civil, por conta do Aero por Trás da Aviação, e gente que passou a voar por conta disso, né? Eu tenho um amigo que também tem canal, ele é grande, não sei se você conhece ele, o Alex Granig, ele tem um canal grande aí. E ele passa pavor de voar, pavor. Assim como o Sacani, já convidei várias vezes pra voar comigo. Mas ele foi. Ele foi? Ele foi. No Petrel? No Petrel. Boa. Ele foi branco, assim, lábio branco, ele tava pálido. Cara, eu decolei, comecei a conversar com ele, 1 hora de voo, quando eu pousei de volta, ele, mas já? E aí depois do voo ele falou, cara, eu tava adiando uma viagem que eu ia fazer com a minha mulher lá pra não sei aonde, mas agora eu vou porque eu gostei da brincadeira. Eu falei, tá vendo? Então é uma questão de você aproximar, e esse é o propósito do Aero por Trás da Aviação, é aproximar a aviação das pessoas, né, pra tirar o medo, pra incentivar, pra pessoas mais jovens entrarem na aviação de alguma forma, porque entrar pra aviação não é só ser piloto, você tem um leque gigantesco de profissões. Não, ali. Isso aí eu acho que o trabalho paga que vocês bem, né? estão Tem que falar fazendo a verdade. Aham, sim. Não, o trabalho que vocês fazem, comissário, né? Comissário. Saber que tem, né? Porque muita gente nem sabe que tem, né? As seletivas, né? Exatamente. A minha irmã pra fez o comissário. curso, mas por algum motivo ela nunca foi chamada. Ah, é? Mas ela fez o curso e fez até mesmo aquela parte de sobrevivência na selva. Sim, você tem que fazer. São 2 dias na selva. Exatamente, Lá ela é fez- interessante. Fez bastante cursos nessa área. Mas aí ela depois entrou na área da psicologia e hoje exerce a profissão. Aí saiu. Ela deve ter, infelizmente, entrado numa época que a demanda tava baixa. Aí talvez a seleção não chamaram pra seleção, não sei. Não sei que época que foi, mas a aviação é cíclica, né? Então, eu vi uma estatística aí que ela voltou agora, né? Aham. Ela retomou. Os níveis que estavam pré-pandemia, Pré-pandemia, né? sim. Porque a pandemia deu aquele baque geral, né? Deu. E a aviação sofreu muito, né? Sofreu muito. E agora voltou ao nível pré-pandemia, então. Voltou ao nível pré-pandemia. E você acha que agora vai ser numa crescente? Eu acredito que sim, a demanda tá muito grande. E é o que eu falei, a aviação ela é necessária. Claro. Então, mesmo com a pandemia, apesar de voos de passageiros terem parado, né? Os voos de carga cresceram muito. E foi o que segurou muitas companhias aéreas e foi o que segurou muitos empregos, transporte de carga. Entendi. Inclusive, eles fizeram muitas conversões de aviões que transportava passageiro para transportar carga, né? Então, não adianta, a aviação é extremamente necessária. Se você parar a aviação, assim, não voa mais ninguém, o mundo para. Não, para. Não tem como. Quantas toneladas um avião médio carrega? Olha, peso de payload, eu vou ter que consultar, mas assim, na média de umas 50, 60 toneladas ali, dependendo do modelo. Pode transportar mais, aviões wide body, né, aviões pesados transportam bem mais. Né? O Beluga é um avião que transporta em torno de 40 toneladas, porque ele é um avião para transportar peças de aviões da Airbus. Conhece o Beluga? O Beluga. Não é seu amigo, não. Não é meu amigo, Conhece não. o avião Beluga? Conheço. Então, Fui conhecer por causa do Nando Moura, né? Ele é bonitão, cara. Ele é bonitão. Depois O pessoal do Nando acha Moura. ele... Muita gente acha ele feio. Eu acho ele feio. Ele transporta muita coisa da Airbus, né? E Ele agora transporta satélites, né? também, porque a Eu Airbus... lancei satélite, eu fiz um lançamento outro dia que foi o Beluga que transportou o satélite, que acho que era 6, 7 toneladas. Foi no Beluga. Ele carrega cargas relativamente leves, assim, de 40 toneladas até 40 toneladas, porém com um volume muito grande. Volume, né? Então... É igual a gente tava falando ontem do foguete, cara. Muita gente fica preso só na massa. Mas às vezes o volume é importante. Igual o Starship, o lance dele é o volume, cara. Ele carrega muita coisa grande. Coisa grande, entendeu? Então, coisa volumosa, um módulo de uma estação e coisa assim. Que são o caso desses aviões. Os outros aviões, não, eles têm um espaço restrito. Pode até carregar mais peso, mas não tem coisa grande. Exatamente. Você falou do Beluga, eu tô lembrando, acho que o nome do avião é Antonov. Antonov, sim. Antonov, né? Antonov é uma fabricante de aviões lá da Ucrânia, né? A antiga União Soviética, quando teve a dissolução da União Soviética em 91, a Antonov ficou dentro da Ucrânia. E tem vários modelos de aviões Antonov, mas o maior deles era o finado AN-225, que foi destruído. Pra carregar, sabe o quê? Pra que fizeram o Antonov? Pra carregar o foguete da União Soviética, o Buran, que é um ônibus espacial. Então ele foi feito pra poder carregar levava o Buran em cima. É isso aí. E ainda levava os boosters em cima. Então ele era muito grande. Muito mesmo. Muito grande.
É uma história esse eu interessante. tive chance de ver de perto. Você viu ele de perto? Cara, Ele foi pra Guarulhos. Eu não vi. Ele foi. E quando chegou em Guarulhos, aí estavam noticiando isso no jornal lá da cidade, etc. Que eu tava trabalhando no aeroporto nessa época. Ah, tá. Ah, é que você é de lá, né? Sim, sou de lá. E aí eu consegui ver. Mano, gigante. É gigante. Eu perdi o Antonov N225 por um dia. Eu tava em Orlando, isso foi em 2016. Eu tava em Orlando, eu cheguei no Brasil no dia seguinte. Aí eu perdi. Falei, não acredito. E ele não existe mais, porque na guerra da Ucrânia ele foi destruído. Em que circunstâncias foi isso? Ele tava no hangar, né? Ele tava no hangar lá no aeroporto onde ele era guardado, na Ucrânia, em Kiev. Então foi o exército russo que destruiu. Então, aí tem essas teorias da conspiração que dizem que os ucranianos que lançaram míssil ofensiva contra os russos e erraram e caiu lá e destruiu o avião, mas os ucranianos falam que foi os russos, no fim, quer saber, a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Mas ele foi só tinha um? Só tinha um. Caramba! Esse avião tem uma história interessante, porque ele foi construído para esse propósito e ele fez o primeiro voo em 88. E a União Soviética acabou em 91, 3 anos depois. Que é o problema do Buran, não deu certo por causa disso. Exatamente. Ficou abandonado lá num hangar também. E aí, uma segunda unidade começou a ser construída do AN-225, mas ela nunca foi terminada. Ela ficou só na parte das asas e o charuto, né? A fuselagem. Quando isso daí sobrou na mão da Ucrânia, os caras não sabiam o que fazer com esse negócio, porque era um avião monstruoso, uma coisa sem sentido. Que não tinha utilidade, nenhuma. Né? E a Antonov criou uma companhia aérea chamada Antonov Airlines, que utilizava os aviões de fabricação ucraniana para transportar cargas fora do padrão. Então eles usavam o AN-124, que é o antecessor do AN-225, e outros aviões da frota. Até que lá no final dos anos 90, os ucranianos olharam aquilo e falaram, cara, o que a gente faz com esse troço aí? Porque eles já tinham canibalizado o avião, já tinham tirado os motores para equipar a AN-124, até que eles tiveram a ideia de falar assim, poxa, é um avião completamente fora do padrão, pode carregar cargas únicas, peso máximo de decolagem de 650 toneladas. Nenhum avião carrega tanto peso quanto esse. Caralho. Então eles revitalizaram esse avião e no início dos anos 2000, esse avião começou a oferecer esse tipo de serviço e de fato fez transporte de cargas únicas que antes só podiam ser transportadas por navios. Demorava semanas, o avião fazia isso em horas, né? E por isso que no Brasil ele passou 2 vezes para levar transformador pro Chile. Só que ele foi destruído e o sonho acabou, né? Por isso que eu acho muito difícil a gente ter um avião como esse de novo, porque ele foi um avião que acabou sobrando, né? Então eu acho difícil, só por uma questão mesmo de elevar o sonho ucraniano e com a ajuda de outros países e vamos mostrar que a gente é capaz, né? E vamos criar esse avião de novo. Só por esse propósito, mas assim, por ele ter uma utilidade mesmo, como tinha o AN-225, eu acho um pouco difícil de acontecer. E lá no lado dos Estados Unidos, só pra completar, tinha o... Qual que era? O 747 que levava, 747. Que levava o ônibus espacial nas costas também. Exatamente. Né? Ele foi tirado de serviço também. Também foi tirado, que eles eram aviões pra levar essas coisas, né, cara? Então que é uma coisa muito fora grande, do padrão. Eu já até totalmente. vi gente perguntando, né? Mostra uma foto do 747 com o ônibus espacial em cima. Pergunta, isso daí é montagem? Não é montagem. Isso verdade. acontecia mesmo. Eles E o primeiro lançamento dos dois foi de cima dele, ué. Ah, sim. Porque ele sai, porque tanto o Buran como o ônibus espacial americano, uma coisa que o pessoal não sabe, o motor dele só funcionava na subida. Na volta ele era um planador. Era um planador. Um planador com pouca asa. Pouquinha asa. E pra testar a planagem deles, eles levavam na costa do avião, o avião saía e aí ele vinha planando pra ver se estava tudo certinho. Porque ele não tinha como decolar do solo sem os boosters, sem todo o sistema montado, né? É isso mesmo. Ele só é equipado, o ônibus espacial era equipado só com motor de foguete. E o foguete é aquele negócio, você acendeu, vai até acabar o combustível. Não tem volta. Então, só o do Elon Musk que dá ré, né? Só o do Elon Musk, por enquanto. Vamos ver aí.